A história começa apresentando Bianca e Arthur, um casal apaixonado prestes a se casar. Bianca estava radiante enquanto ajustava os últimos detalhes do casamento. O vestido branco, delicadamente ornamentado com rendas, pendurado em seu quarto, parecia representar todos os sonhos de Bianca prestes a se realizarem. Enquanto olhava para ele, não conseguia evitar um sorriso de satisfação. Ela se imaginava caminhando pelo corredor da igreja, encontrando os olhos de Arthur no altar. Tudo parecia perfeito. Bianca também sabia que os preparativos haviam sido mais complicados do que ela gostaria. Sua mãe, Renata, sempre teve um jeito de se infiltrar em todos os aspectos de sua vida. Por vezes, parecia que Renata se importava mais com os detalhes do casamento do que Bianca, mas não de uma maneira positiva. Em vez disso, sua mãe insistia em cada pequena coisa, criticando as escolhas de Bianca, desde as flores até os convidados. Isso criava tensão e desconforto. Mas Bianca, determinada, fazia o melhor para ignorar os palpites incansáveis de Renata, tentando manter a paz e se concentrar na felicidade que o casamento representava. Naquela manhã, Bianca estava na cozinha, tomando uma xícara de café enquanto conversava com Pedro, que havia passado para lhe dar apoio. Pedro era o melhor amigo de Arthur e havia se tornado um grande amigo de Bianca também. Ele era sempre gentil, disposto a ouvir e oferecer ajuda quando ela mais precisava. Então, é hoje, hein? Disse Pedro, sorrindo enquanto tomava um gole do café que Bianca preparara. Como você está se sentindo? Bianca deu um suspiro profundo antes de responder. Nervosa, para ser sincera. É tão surreal que o dia finalmente chegou. Mas ao mesmo tempo, eu mal posso esperar para ver Arthur e dizer sim. É isso que importa, não? Pedro assentiu, observando o rosto de Bianca com atenção. Ele sabia o quanto esse casamento significava para ela e o quanto ela havia trabalhado para manter as coisas nos trilhos, especialmente com a interferência constante de Renata. Pedro sempre teve um carinho especial por Bianca, algo que ele não se permitia explorar profundamente por lealdade a Arthur, mas ver a ansiedade nos olhos dela despertava algo dentro dele. Você merece ser feliz, Bianca. Arthur é um cara de sorte, e eu tenho certeza de que vocês dois serão muito felizes juntos, disse ele, tentando afastar qualquer emoção contraditória que pudesse surgir. Obrigada, Pedro. Eu não sei o que faria sem você por perto, respondeu Bianca, sorrindo carinhosamente. Enquanto isso, Renata estava no quarto ao lado, fitando seu próprio reflexo no espelho. Sua expressão era diferente da de Bianca. Havia algo perturbador em seu olhar. Renata estava pensando no quanto tudo isso a incomodava. Ela não podia deixar de sentir um misto de ciúmes e arrependimento. Ver Bianca, sua filha, prestes a se casar, provocava sentimentos conflituosos dentro dela. De alguma forma, parecia injusto que Bianca tivesse a chance de ter uma vida que Renata não teve. Você está linda, mãe, disse Bianca, aparecendo à porta do quarto. Renata se virou e forçou um sorriso. Obrigada, querida. Espero que esteja tudo pronto, porque o dia será longo. Não podemos deixar nada dar errado, respondeu Renata, sua voz carregada de uma insistência sutil, que Bianca reconheceu como uma forma de controle. Vai dar tudo certo, mãe. Eu estou confiante, Bianca tentou soar tranquila, mas no fundo sabia que a mãe sempre encontraria um jeito de criar um clima de tensão. No decorrer da manhã, os convidados começaram a chegar na igreja. A decoração estava impecável, flores brancas e lilazes adornavam cada canto, e a luz suave dos vitrais criava um ambiente acolhedor. Bianca chegou pouco depois, acompanhada por Pedro, que fazia questão de estar ao lado dela até o momento em que ela entraria na igreja. Eles se entreolharam antes de Bianca sair do carro. Você vai ficar bem, disse Pedro, apertando gentilmente a mão de Bianca. Você está linda. Bianca sorriu, seus olhos refletindo a gratidão que sentia por ele. Ela respirou fundo antes de abrir a porta e sair do carro. Ao se aproximar da entrada da igreja, ela podia ouvir o murmúrio suave dos convidados lá dentro. Seu coração batia acelerado de nervosismo e expectativa. Arthur estava no altar, suas mãos trêmulas enquanto esperava por Bianca. Ele se virou quando ouviu o burburinho indicando que ela estava prestes a entrar. Seu olhar se encontrou com o dela, e por um momento, todo o nervosismo pareceu se dissipar. Bianca parecia um sonho, o vestido fluía graciosamente, e seu sorriso iluminava o ambiente.
No entanto, aquele momento tão esperado foi interrompido por uma voz alta e clara que ecoou pela igreja. Era Renata, que se levantara repentinamente, chamando a atenção de todos. Antes que isso continue, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, há algo que todos aqui precisam saber. Os convidados se entreolharam, confusos e curiosos. Bianca parou, seu coração agora batendo de maneira dolorosa. Ela olhou para Renata, sua mãe, sem entender o que estava acontecendo. Mãe, o que está fazendo? Bianca perguntou, sua voz carregada de uma mistura de medo e nervosismo. Renata respirou fundo e olhou diretamente para Arthur, que estava visivelmente desconcertado no altar. O olhar de Renata continha algo sombrio, um peso que ela não conseguia mais carregar. Arthur, continuou Renata, sua voz quebrando ligeiramente, estou grávida de Arthur. Um silêncio sepulcral tomou conta da igreja. Por um momento, parecia que o mundo havia parado. Os olhos de Bianca se arregalaram, o choque a atravessando como uma lâmina afiada. Ela olhou para Arthur, buscando desesperadamente alguma negação, alguma explicação que desfizesse aquelas palavras. Arthur, pálido e sem palavras, apenas abaixou a cabeça. Não, Bianca murmurou, sua voz quase inaudível. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo ao seu redor pareceu girar. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Pedro, que estava próximo da entrada, viu Bianca vacilar e correu até ela. Ele segurou o braço dela, tentando mantê-la de pé, enquanto ela lutava contra a vontade de desmaiar. Bianca, calma, eu estou aqui, disse Pedro, sua voz cheia de preocupação. Bianca olhou para ele, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Ela se desvencilhou dele, olhando para sua mãe e para Arthur mais uma vez antes de correr para fora da igreja. A dor em seu peito era insuportável, e tudo o que ela queria era fugir daquele lugar, daquelas pessoas que a haviam traído de uma forma tão cruel. Pedro não pensou duas vezes. Ele saiu correndo atrás dela, deixando a igreja em estado de choque. Arthur permaneceu no altar, paralisado, enquanto os convidados murmuravam, sem saber como reagir àquela cena. Bianca correu sem rumo pelas ruas, soluçando. A visão estava turva pelas lágrimas, e ela mal conseguia enxergar para onde ia. Pedro finalmente a alcançou, segurando-a pelos ombros e a puxando para si em um abraço apertado. Bianca, por favor, calma, ele disse, sua voz baixa e reconfortante. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Ela se agarrou a ele, soluçando contra seu peito. Pedro a abraçou com firmeza, sentindo seu coração se partir ao ver o quanto ela estava sofrendo. Ele desejava poder tirar toda aquela dor dela, mas sabia que tudo o que podia fazer era estar ali ao seu lado. Por que, Pedro? Por que eles fizeram isso comigo? Bianca conseguiu dizer entre soluços. Minha própria mãe, e Arthur, como eles puderam? Pedro afagou seus cabelos, tentando acalmá-la. Eu não sei, Bianca. Eu gostaria de ter uma resposta para você. Mas o que eu sei é que você não merece isso. Você merece ser amada e respeitada, e eu vou estar aqui para você, aconteça o que acontecer. Bianca se afastou um pouco, olhando para ele. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia uma gratidão profunda em seu olhar. Obrigada, Pedro, disse ela, sua voz trêmula. Eu não sei o que faria sem você. Pedro sorriu suavemente, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Você nunca vai precisar descobrir. Eu prometo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o mundo ao redor deles continuava a girar. Bianca sabia que o que havia acontecido naquele dia iria marcá-la para sempre, mas naquele momento, nos braços de Pedro, ela sentiu que talvez houvesse uma esperança. Talvez, apesar de tudo, ela pudesse encontrar uma forma de seguir em frente. E, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ela sentiu uma faísca de conforto em seu coração, sabendo que não estava sozinha. Capítulo 2 – Fugindo da dor e encontrando apoio. Bianca saiu correndo da igreja, os saltos ecoando pelas ruas desertas, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Tudo parecia um pesadelo, e cada passo que ela dava parecia levar a um lugar sem rumo, sem saída. Ela não sabia para onde estava indo, apenas queria se afastar daquele lugar, daquelas pessoas, e da dor insuportável que agora se instalava em seu peito.
Ela corria sem pensar, como se pudesse escapar da realidade que acabará de desabar sobre ela. O vestido de noiva, agora sujo e amassado, se arrastava pelo chão enquanto ela fugia do que antes era seu sonho mais precioso. Pedro, que havia visto tudo e sentiu um aperto insuportável no coração ao ver o sofrimento de Bianca, não hesitou em correr atrás dela. Ele precisava estar ao lado dela, precisava garantir que ela não estava sozinha. O que Renata havia feito e o olhar culpado de Arthur eram como facas cravadas em seu coração, mas o mais importante agora era Bianca. Ele correu pelas ruas, ouvindo os soluços dela ecoando ao longe até que finalmente conseguiu alcançá-la. Bianca! Pedro gritou, sua voz rouca de preocupação. Ele a viu desacelerar e tropeçar, quase caindo na calçada. Pedro correu mais rápido e a segurou pelos ombros antes que ela desmoronasse. Bianca, calma, eu estou aqui. Bianca olhou para ele, os olhos marejados e perdidos. Ela estava tentando falar, mas sua voz parecia falhar diante da dor que a consumia. Tudo que ela conseguiu foi balbuciar. Por que fizeram isso comigo? Pedro a puxou para um abraço apertado, envolvendo-a com cuidado. Ela se agarrou a ele, soluçando contra seu peito enquanto ele acariciava seus cabelos. Eu não sei, Bianca. Eu gostaria de ter uma resposta para isso, mas eu estou aqui agora. Você não está sozinha, ele disse, a voz suave, mas cheia de tristeza. Ele queria protegê-la da dor, mas sabia que isso era impossível. Tudo o que podia fazer era oferecer seu apoio. Pedro a levou para o carro que ele havia estacionado próximo à igreja, ajudando-a a entrar no banco do passageiro. Ele sentou-se ao lado dela e ligou o motor, dirigindo para longe dali, para um lugar onde ela pudesse respirar, longe de olhares curiosos e do caos que Renata havia provocado. Para onde estamos indo? Bianca perguntou com a voz fraca, os olhos ainda marejados. Ela olhou para Pedro, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Eu vou te levar para um lugar tranquilo, onde você pode descansar. Você precisa de um momento longe de tudo isso, Pedro respondeu, mantendo os olhos na estrada. Ele estava determinado a protegê-la, mesmo que por algumas horas. Eles chegaram a uma casa simples, que Pedro sabia estar vazia. Era uma propriedade de um amigo que ele estava cuidando temporariamente enquanto o dono viajava. Ele ajudou Bianca a sair do carro e a levou para dentro, sentando-a no sofá e trazendo um copo d'água. Tome, Bianca. Beba um pouco de água, ele disse gentilmente, entregando o copo para ela. Bianca pegou o copo com as mãos trêmulas, bebendo pequenos goles enquanto olhava fixamente para o chão. Sua mente estava uma bagunça. Ela se sentia traída, humilhada, e não conseguia acreditar no que havia acontecido. Sua própria mãe e o homem que ela amava haviam conspirado contra ela de uma forma tão cruel. Eu não consigo entender, Pedro. Minha própria mãe, e Arthur, ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando a encher seus olhos. Como eles puderam fazer isso comigo? Pedro sentou-se ao lado dela, pegando sua mão e apertando-a suavemente. Bianca, eu não tenho uma resposta que possa aliviar a sua dor agora. Mas eu sei que você é forte. Você vai superar isso. E eu vou estar aqui com você, a cada passo do caminho. Bianca olhou para ele, seus olhos encontrando os dele. Ela viu a sinceridade em suas palavras, o carinho em seu olhar, e isso trouxe uma pequena sensação de conforto, mesmo que temporária. Ela se inclinou para ele, deixando sua cabeça descansar em seu ombro enquanto ele abraçava. Obrigada, Pedro. Eu não sei o que faria sem você, ela sussurrou, a voz embargada. Você nunca vai precisar descobrir isso, Bianca. Eu prometo, ele respondeu, acariciando seus cabelos. O silêncio se instalou entre eles, mas era um silêncio acolhedor, um silêncio que dizia que, apesar de tudo, ela não estava sozinha. As horas passaram lentamente. Bianca adormeceu no sofá, exausta tanto física quanto emocionalmente. Pedro ficou ao lado dela, cuidando para que ela estivesse confortável, cobrindo-a com uma manta leve. Ele observou o rosto dela enquanto dormia, os traços ainda marcados pela dor. Seu coração doía por ela, e ele sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas também sabia que não a deixaria enfrentar isso sozinha. Quando Bianca finalmente acordou, a luz suave do fim da tarde entrava pela janela. Ela piscou os olhos, tentando se situar, e viu Pedro sentado na poltrona ao lado, olhando para ela com um sorriso suave.
Como você está se sentindo? Ele perguntou, levantando-se e se aproximando do sofá. Ainda parece que tudo isso é um pesadelo, ela respondeu, sentando-se lentamente e esfregando os olhos. Mas, pelo menos eu consegui dormir um pouco. Obrigada por ficar aqui, Pedro. Ele sorriu, sentando-se ao lado dela novamente. Não precisa agradecer. Eu ficaria aqui por quanto tempo você precisasse. Bianca suspirou, olhando para suas mãos. Tudo ainda parecia surreal. Ela não sabia o que fazer a seguir, como lidar com a traição de Arthur e de sua mãe. Era como se todo o seu mundo tivesse sido despedaçado em questão de minutos. Eu não sei o que vou fazer agora, Pedro. Eu não consigo voltar para casa, e também não quero encarar ninguém. Eu só quero desaparecer por um tempo, ela confessou, a voz cheia de tristeza. Pedro assentiu, compreendendo o que ela estava sentindo. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Bianca. Ninguém sabe sobre este lugar, e eu vou cuidar para que você tenha a paz que precisa. Vamos dar um passo de cada vez, tudo bem? Ela olhou para ele, os olhos cheios de gratidão. Pedro era sua única âncora naquele momento, e ela sabia que ele era a única pessoa em quem podia confiar. Tudo bem, ela disse, com um leve sorriso. Um passo de cada vez. Pedro retribuiu o sorriso e colocou a mão sobre a dela. Vai ficar tudo bem, Bianca. Eu prometo que vai. Naquela noite, Bianca e Pedro jantaram juntos. Ele preparou algo simples, mas reconfortante, enquanto conversavam sobre coisas triviais, tentando desviar a mente de Bianca da dor recente. Ela riu levemente de uma piada que ele fez, e por um breve momento, sentiu que poderia haver alguma esperança para ela, algum caminho que a levasse para fora daquela escuridão. Depois do jantar, eles se sentaram no sofá, conversando sobre memórias de infância e momentos felizes. Pedro fez questão de manter o ambiente leve, e aos poucos, Bianca foi relaxando. Ela sabia que o caminho para superar aquilo tudo seria longo, mas com Pedro ao seu lado, sentia que talvez pudesse encontrar forças para seguir em frente. Quando a noite caiu e o cansaço voltou a se instalar, Pedro a ajudou a preparar um quarto para dormir. Antes de deixá-la descansar, ele parou à porta, olhando para ela. Bianca, eu sei que hoje foi terrível, mas quero que saiba que você é mais forte do que imagina. E eu estarei aqui, todos os dias, para te lembrar disso. Ela sorriu, os olhos ainda marejados, mas com uma sinceridade que não havia sentido durante todo o dia. Obrigada, Pedro. Eu não sei como vou superar isso, mas acho que ter você aqui faz tudo parecer um pouco menos impossível. Pedro assentiu e se despediu, fechando a porta suavemente. Bianca se deitou, respirando fundo. A dor ainda estava lá, latente, mas agora havia uma pequena chama de esperança dentro dela. E enquanto fechava os olhos, Bianca sabia que, de alguma forma, encontraria um caminho para seguir em frente, um passo de cada vez, com Pedro ao seu lado. Capítulo 3 – Reconstruindo a vida e novos sentimentos. Bianca acordou na manhã seguinte com uma sensação de vazio, mas também com uma determinação incipiente de não deixar a dor tomar conta de sua vida para sempre. Ela desceu até a sala e encontrou Pedro na cozinha, preparando o café da manhã. Ele se virou e sorriu ao vê-la entrar, como se aquele simples gesto pudesse afastar toda a tristeza que pairava sobre eles. Bom dia, Bianca. Como está se sentindo hoje? Perguntou Pedro, tentando soar otimista. Um pouco melhor, eu acho, respondeu Bianca, sentando-se à mesa. Ela suspirou. Não posso dizer que estou bem, mas pelo menos não estou tão perdida quanto ontem. Pedro colocou uma xícara de café na frente dela e se sentou ao lado, observando-a com atenção. Isso já é um começo. Cada dia vai ser diferente, mas estou aqui para te ajudar a passar por todos eles. Vamos focar em reconstruir, um dia de cada vez. Bianca olhou para ele e assentiu. Havia algo na maneira como Pedro falava que a fazia sentir que, de fato, poderia encontrar uma forma de continuar. O jeito como ele sempre estava ali, pronto para ajudá-la, dava a ela um sentimento de conforto que ela jamais pensou ser possível depois de tudo que acontecerá. Eu estava pensando em dar uma caminhada, disse ela, hesitante. Preciso sentir o ar fresco, talvez isso me ajude a clarear a mente. Pedro sorriu e assentiu. Claro. Vou com você. Podemos ir até o parque aqui perto.
É um lugar tranquilo, e tenho certeza de que vai te fazer bem. Bianca e Pedro saíram juntos, caminhando em silêncio pela vizinhança até o parque. O sol da manhã estava suave, e o vento fresco tocava gentilmente seus rostos. Bianca se permitiu respirar profundamente, tentando encontrar um pouco de paz na simplicidade daquele momento. Pedro estava ao seu lado, andando devagar, respeitando o ritmo dela. Depois de um tempo, eles se sentaram em um banco próximo ao lago. Bianca observava os patos nadando, o movimento tranquilo da água, e sentiu uma sensação de calma que não experimentava há muito tempo. Sabe, eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, disse ela, quebrando o silêncio. Sempre pensei que minha mãe tivesse seus defeitos, mas nunca imaginei que ela seria capaz de fazer algo tão devastador. Pedro balançou a cabeça, concordando. Ninguém poderia imaginar, Bianca. O que ela fez foi terrível, e você tem todo o direito de se sentir assim. Mas você não está sozinha, e eu tenho certeza de que você vai encontrar uma maneira de superar isso. Você é mais forte do que pensa. Bianca olhou para ele, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Eu só espero que um dia eu consiga acreditar nisso de verdade. Por enquanto, estou apenas tentando não desmoronar. Pedro pegou a mão dela e apertou-a suavemente. E isso já é um grande passo. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez. Vamos dar um passo de cada vez, e você vai ver que, com o tempo, as coisas vão começar a melhorar. Bianca assentiu, e eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio. A presença de Pedro era reconfortante, e ela começava a perceber que talvez houvesse algo mais entre eles. Um sentimento que ia além da amizade, algo que ela nunca havia percebido antes. Mas, naquele momento, ela não estava pronta para explorar isso. Tudo ainda era muito recente, e a ferida ainda estava aberta. Vamos voltar para casa? Perguntou Pedro, se levantando e oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Sim, acho que já tomei ar fresco o suficiente por hoje, respondeu Bianca, segurando a mão dele e se levantando. Eles voltaram para casa em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de compreensão mútua. Pedro fez questão de preparar algo para o almoço, enquanto Bianca descansava um pouco na sala. Ele sabia que cada pequeno gesto poderia fazer uma grande diferença para ela, e estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Durante o almoço, eles conversaram sobre assuntos leves, e Bianca até conseguiu dar algumas risadas das histórias engraçadas que Pedro contava. Ele fazia questão de manter o clima o mais descontraído possível, e Bianca agradecia por isso. Cada sorriso, cada risada, era um passo em direção à cura. Sabe, Pedro, eu não sei como você consegue ser tão positivo, disse Bianca, olhando para ele. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, você ainda está aqui, tentando me fazer sorrir. Pedro deu de ombros, sorrindo. Eu só quero te ver bem, Bianca. Você merece ser feliz, e se eu puder ajudar um pouco nisso, já vale a pena. Além disso, você sabe que sempre foi especial para mim. Bianca ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Havia algo no tom de Pedro, algo que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Ela olhou para ele, e por um momento, seus olhares se encontraram de uma forma diferente. Algo estava mudando entre eles, e ambos podiam sentir. Pedro, eu realmente não sei o que dizer. Tudo está tão confuso agora, mas eu sou muito grata por você estar aqui, disse ela, tentando encontrar as palavras certas. Pedro sorriu, um sorriso tranquilo e compreensivo. Não precisa dizer nada, Bianca. Eu sei que as coisas ainda estão complicadas, e eu não espero nada de você. Só quero que saiba que estou aqui, e sempre estarei. Seja como amigo, ou qualquer outra coisa que você precise. Bianca sorriu de volta, sentindo seu coração se aquecer um pouco mais. Talvez, só talvez, houvesse uma nova esperança para ela. Algo que pudesse surgir das cinzas do que havia sido destruído. Mas, por enquanto, ela se permitiria viver um dia de cada vez, ao lado de Pedro, reconstruindo sua vida e encontrando novos motivos para sorrir. Naquela noite, enquanto o sol se punha, Bianca e Pedro se sentaram na varanda, observando as cores do céu mudarem lentamente. Eles conversaram sobre sonhos, sobre o futuro, e pela primeira vez em muito tempo, Bianca se permitiu sonhar novamente.
Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas com Pedro ao seu lado, tudo parecia um pouco mais possível. Bianca e Pedro estavam começando a encontrar uma rotina que lhes permitia seguir em frente, um passo de cada vez. Eles haviam criado um espaço seguro, onde a dor do passado não os esmagava, mas onde também não precisavam se esconder dela. Pedro era uma constante na vida de Bianca, sempre disponível, sempre atento. E Bianca, ainda machucada, começou a sentir algo além da gratidão por Pedro. Havia uma ternura crescente que a fazia querer estar perto dele cada vez mais. Era um sentimento que florescia lentamente, mas de maneira inevitável. Foi então que, alguns dias depois, a estabilidade que Bianca estava construindo foi desafiada por uma visita inesperada. Arthur apareceu na porta da casa onde Bianca estava se refugiando. Ele estava diferente e mais magro, os olhos fundos e com um olhar carregado de arrependimento. Pedro estava na cozinha quando ouviu a campainha tocar, e Bianca, que estava na sala, foi quem abriu a porta. Arthur? A voz de Bianca saiu mais como um sussurro do que como uma saudação. Seu coração disparou imediatamente ao vê-lo ali, parado, olhando para ela com olhos tristes. Bianca, por favor, me escute. Eu sei que não deveria estar aqui, mas eu precisava falar com você. Arthur começou, sua voz soando quebrada. Eu só preciso que você me ouça. Bianca sentiu uma onda de emoções invadi-la, raiva, dor, confusão. Ela não sabia se queria bater a porta na cara de Arthur ou se deixava que ele dissesse o que estava ali para falar. Pedro chegou à porta logo em seguida, percebendo a presença de Arthur. Ele colocou uma mão no ombro de Bianca, em um gesto de apoio. O que você está fazendo aqui, Arthur? Perguntou Pedro, seu tom de voz claramente tenso. Ele não estava disposto a deixar Bianca ser machucada novamente. Arthur ergueu as mãos, em um gesto de rendição. Eu sei que eu não tenho o direito de pedir nada, Pedro. Só quero falar com ela. Por favor, Bianca, Arthur a olhou, seus olhos suplicantes. Bianca olhou para Pedro, que parecia pronto para intervir a qualquer momento, e então se voltou para Arthur. Ela respirou fundo e fez um sinal para que ele entrasse. Pedro hesitou, mas permaneceu ao lado de Bianca, determinado a não deixá-la sozinha com Arthur. Fale, disse Bianca, a voz firme, mas cheia de emoção. Ela estava determinada a ouvir o que Arthur tinha a dizer, mas não estava disposta a deixar que ele a quebrasse novamente. Arthur entrou e se sentou em uma cadeira na sala, enquanto Bianca e Pedro permaneceram de pé, observando-o. Arthur respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Bianca, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu deixei sua mãe me manipular, e eu não soube lidar com isso. Sei que nada do que eu disser vai apagar a dor que eu te causei, mas eu precisava te dizer que estou arrependido. Eu nunca quis te machucar, nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu te amo, Bianca. Sempre amei, Arthur falou, a voz embargada. Bianca sentiu as palavras de Arthur como uma faca em seu coração. Ela se lembrava de como o amava, de como acreditava que eles seriam felizes juntos, e agora tudo isso parecia uma memória distante e distorcida. Ela engoliu em seco, tentando não deixar as lágrimas caírem. Arthur, você destruiu tudo. Não foi só sobre me trair. Foi sobre confiar em você, sobre acreditar que você estaria ao meu lado, não importa o que acontecesse. E você não estava. Você me deixou sozinha naquele altar enquanto minha própria mãe revelava um segredo que me despedaçou. Como você pode achar que simplesmente dizer que está arrependido vai mudar alguma coisa? Bianca disse, sua voz tremendo de dor e raiva. Arthur abaixou a cabeça, as lágrimas enchendo seus olhos. Eu sei, Bianca. Eu sei que é tarde demais. Mas eu não poderia viver sem ao menos tentar te pedir perdão. Eu não espero que você me perdoe, mas eu precisava te dizer o quanto eu lamento. Eu sei que você está seguindo em frente, e eu entendo. Eu só queria que você soubesse que, mesmo que eu não possa estar ao seu lado, eu vou te amar para sempre, ele disse, levantando-se. Pedro se aproximou, colocando-se ao lado de Bianca, oferecendo a ela um apoio silencioso. Ele observou Arthur com olhos firmes, mas não disse nada. Bianca, por sua vez, respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Arthur, eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar. O que você fez me destruiu.
E não estou falando apenas do que aconteceu no altar. Estou falando de tudo, da confiança quebrada, das mentiras, da falta de coragem. Eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu, e, sinceramente, não quero voltar a ser. Eu encontrei uma forma de seguir em frente, e isso não inclui você, ela disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Arthur assentiu lentamente, as lágrimas caindo de seus olhos. Eu entendo. Eu não esperava outra resposta. Só queria que você soubesse que estou arrependido, e que você merece ser feliz, Bianca. De verdade. Arthur deu um passo em direção à porta, parando por um momento para olhar para Pedro. Pedro, cuide dela, por favor. Ela merece tudo de bom que o mundo tem para oferecer. Pedro assentiu, sem tirar os olhos de Arthur. Não se preocupe com isso. Eu sempre vou cuidar dela, respondeu Pedro, a voz carregada de significado. Arthur abriu a porta e saiu, deixando Bianca e Pedro sozinhos na sala. Bianca suspirou profundamente, como se estivesse se livrando de um peso que a sufocava há muito tempo. Ela olhou para Pedro, seus olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas. Você está bem? Perguntou Pedro, se aproximando dela, suas mãos descansando gentilmente em seus ombros. Bianca assentiu, mesmo que seu coração ainda estivesse apertado. Estou aliviada, eu acho. Foi difícil, mas acho que eu precisava ouvir isso. Precisava dizer a ele que acabou. Ela respirou fundo, limpando os olhos. Eu não sabia que tinha tanta coisa guardada aqui dentro até vê-lo novamente. Pedro sorriu, inclinando-se para beijar a testa dela com carinho. Você é mais forte do que pensa, Bianca. E não está mais sozinha para enfrentar essas coisas. Bianca sorriu de volta, sentindo uma mistura de alívio e gratidão inundá-la. Ela sabia que, com Pedro ao seu lado, poderia finalmente seguir em frente sem as sombras do passado pairando sobre ela. Pedro era seu porto seguro, sua âncora. E, pela primeira vez em muito tempo, Bianca se sentiu em paz com o que estava por vir. Vamos sair daqui um pouco? Acho que precisamos de um pouco de ar fresco depois disso tudo, sugeriu Pedro, segurando a mão dela e apertando-a suavemente. Bianca assentiu, sentindo um calor reconfortante ao segurar a mão de Pedro. Eles saíram da casa e caminharam em direção ao parque. A tarde estava linda, o céu tingido por tons suaves de laranja e rosa, e a brisa suave parecia levar embora a tensão que ainda restava. Eles caminharam em silêncio, lado a lado, até chegarem a um banco perto do lago. Pedro, obrigada por tudo. Sério. Eu não sei o que faria sem você, disse Bianca, olhando para o lago enquanto os patos nadavam tranquilamente. Pedro olhou para ela, um sorriso suave iluminando seu rosto. Não precisa me agradecer, Bianca. Eu faço isso porque me importo com você. Você merece toda a felicidade do mundo, e se eu puder ajudar a trazer um pouco dessa felicidade, então já vale a pena. Bianca virou-se para olhar nos olhos de Pedro. Havia algo ali, algo que ela estava começando a enxergar com mais clareza. Ele não era apenas o amigo que a apoiava, mas alguém que sempre esteve ao lado dela, em cada momento difícil. Alguém que ela queria ao seu lado não só nos momentos ruins, mas também nos bons. Pedro, ela começou, mas suas palavras foram interrompidas por um nó que se formou em sua garganta. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu acho que nunca te agradeci o suficiente por tudo que você fez por mim. E não é só sobre estar aqui, é sobre me ajudar a me reencontrar, sobre me fazer sentir que eu sou capaz de seguir em frente. Você é incrível, e eu não sei como te dizer isso. Pedro sorriu, seu olhar gentil e compreensivo. Você não precisa dizer nada, Bianca. Eu entendo. E, para ser honesto, eu também sinto algo por você há muito tempo. Nunca quis pressionar, porque sabia que você precisava de tempo. Mas estou aqui, pronto para o que você quiser, ele disse, a voz suave, mas cheia de sinceridade. Bianca sentiu seu coração disparar. As palavras de Pedro eram exatamente o que ela precisava ouvir. Havia um calor se espalhando dentro dela, uma sensação de conforto e esperança. Ela se inclinou lentamente em direção a ele, seus olhos fixos nos dele, e Pedro não hesitou. Ele se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de carinho e promessas não ditas.
Foi um beijo que selou o começo de algo novo, algo que nascia da dor, mas que tinha raízes profundas no cuidado e na amizade. Quando se separaram, ambos sorriram, um sorriso que falava mais do que palavras poderiam expressar. Acho que isso era exatamente o que eu precisava, disse Bianca, rindo levemente, enquanto Pedro acariciava seu rosto. Eu também, respondeu ele, beijando-a novamente na testa. Eles passaram o resto da tarde sentados ali, conversando sobre sonhos e esperanças, sobre um futuro que agora parecia um pouco mais brilhante. Bianca sabia que o caminho ainda seria difícil, que as feridas ainda estavam longe de se cicatrizar completamente, mas com Pedro ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, quando voltaram para casa, Bianca se sentiu mais leve do que havia se sentido em muito tempo. Pedro a acompanhou até o quarto e, antes de se despedir, segurou sua mão e olhou em seus olhos. Não importa o que aconteça, Bianca. Eu sempre vou estar aqui para você. Sempre. Bianca sorriu, seu coração cheio de gratidão e carinho. Eu sei, Pedro. E eu também sempre vou estar aqui para você. Pedro se inclinou e a beijou uma última vez antes de se retirar para o próprio quarto. Bianca fechou a porta e se deitou na cama, sentindo uma sensação de paz que há muito tempo não sentia. Ela sabia que, com Pedro ao seu lado, tudo seria possível. E, pela primeira vez em muito tempo, ela fechou os olhos com um sorriso no rosto, pronta para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. Os meses seguintes foram de adaptação e transformação para Bianca. Depois do confronto com Arthur, algo dentro dela mudou. Ela não carregava mais o peso da culpa e da tristeza, e o alívio que sentiu foi profundo e libertador. Com Pedro ao seu lado, ela finalmente encontrou a paz e a confiança para recomeçar sua vida de maneira genuína, reconstruindo não só sua própria felicidade, mas também um novo relacionamento que florescia mais forte a cada dia. Bianca e Pedro decidiram se mudar para uma casa mais próxima ao centro da cidade. O lugar onde ela havia se refugiado após o desastre do casamento já não parecia mais adequado, pois representava o momento mais sombrio de sua vida. Eles encontraram uma casa pequena, com um jardim charmoso e uma varanda onde podiam passar as noites observando o céu estrelado. Era um lar que os acolhia e simbolizava uma nova etapa. Cada móvel escolhido, cada detalhe da decoração, tudo era pensado para tornar aquele lugar verdadeiramente deles. Certa manhã, Bianca estava na cozinha, observando Pedro enquanto ele preparava o café da manhã. O aroma do café fresco enchia o ambiente, e o sol entrava pela janela, iluminando o espaço de forma acolhedora. Pedro, com um sorriso no rosto, virou-se para ela enquanto mexia os ovos na frigideira. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Perguntou ele, lançando um olhar carinhoso para Bianca. Bianca sorriu e assentiu, aproximando-se dele e passando os braços ao redor de sua cintura. Muito bem. Acho que foi uma das melhores noites de sono que já tive em muito tempo. Talvez seja porque você está aqui, respondeu ela, encostando a cabeça em seu ombro. Pedro riu levemente e beijou a testa dela. Fico feliz em ouvir isso. Eu só quero que você se sinta segura e feliz, Bianca. Isso é tudo que importa para mim. Ela levantou a cabeça e olhou nos olhos de Pedro, sentindo seu coração se aquecer. Não havia dúvidas de que o amor que sentia por ele era diferente de tudo que já havia experimentado. Era algo que ia além do desejo romântico, era uma conexão profunda, uma parceria verdadeira. Pedro sempre estivera ao lado dela, e ela sabia que podia confiar nele de uma maneira que nunca confiara em ninguém. Eu sou tão grata por você, Pedro. Você me deu tudo o que eu precisava para seguir em frente. Eu nunca vou conseguir retribuir tudo o que você fez por mim, disse ela, com sinceridade. Pedro balançou a cabeça, sorrindo. Você não precisa retribuir nada, Bianca. O que eu fiz, fiz porque te amo. E estar ao seu lado já é a maior recompensa que eu poderia querer. Os dois trocaram um olhar cúmplice, e Pedro inclinou-se para beijá-la suavemente nos lábios. Era um beijo carregado de amor e promessas, e Bianca sentiu uma sensação de completude que nunca havia sentido antes. Depois do café da manhã, decidiram passar o dia no parque. O sol brilhava, e o clima estava perfeito para uma caminhada tranquila. Eles andaram de mãos dadas, aproveitando a tranquilidade e a beleza ao redor. O parque estava cheio de famílias, casais e crianças brincando.
Bianca observou uma menina pequena correndo atrás de um cachorro, rindo despreocupada, e sentiu uma emoção inesperada. Você já pensou em ter filhos, Pedro? Perguntou ela, de repente, olhando para ele com curiosidade. Pedro ficou surpreso com a pergunta, mas sorriu, apertando a mão dela gentilmente. Claro que já pensei. Eu adoraria ter filhos um dia. Eu sempre imaginei que seria uma aventura incrível. E você? Perguntou ele, observando o rosto dela com atenção. Bianca suspirou, seu olhar voltando-se para a criança que agora se afastava com o cachorro. Antes, eu não sabia se seria capaz de ser uma boa mãe. Depois de tudo que passei, da relação complicada com minha mãe, achei que não conseguiria ser diferente. Mas agora, com você, eu sinto que talvez seja possível. Eu adoraria ter filhos com você, Pedro. Formar uma família de verdade, com amor e respeito. Algo que eu nunca tive, disse ela, sua voz cheia de emoção. Pedro parou de andar e puxou Bianca para perto de si, abraçando-a apertado. Bianca, você seria uma mãe maravilhosa. Você tem tanto amor dentro de você, tanto carinho para oferecer. E eu estarei ao seu lado, sempre. Vamos formar a família que você sempre mereceu. Eu prometo, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Bianca fechou os olhos, deixando as lágrimas de emoção rolarem por seu rosto. Era um momento de conexão profunda, um momento que selava as esperanças e os sonhos dos dois para o futuro. Depois daquele dia no parque, a vida de Bianca e Pedro seguiu com uma nova perspectiva. Eles começaram a planejar o futuro juntos, falando sobre o casamento e, eventualmente, sobre ter filhos. Era uma jornada emocionante, cheia de desafios, mas também cheia de alegria e amor. Eles sabiam que não seria fácil, mas estavam determinados a enfrentar tudo juntos. Alguns meses depois, Pedro decidiu fazer uma surpresa para Bianca. Ele a levou até um restaurante aconchegante, um lugar especial para os dois, onde haviam tido muitos momentos importantes. Bianca estava animada, sem saber o que ele havia planejado, mas sentindo que algo especial estava prestes a acontecer. Depois do jantar, enquanto o garçom trazia a sobremesa, Pedro se levantou e ficou diante de Bianca, ajoelhando-se lentamente. Bianca arregalou os olhos, surpresa, enquanto seu coração disparava. Bianca, meu amor. Desde o dia em que nos conhecemos, você mudou a minha vida. Eu tive passar por momentos difíceis, vi sua força e sua coragem. Vi você se reconstruir e me deixou fazer parte da sua jornada. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, e tudo o que eu mais quero é continuar construindo nosso futuro juntos. Bianca, você aceita se casar comigo? Perguntou Pedro, olhando nos olhos dela com esperança e amor. Bianca sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Ela sorriu amplamente, colocando as mãos no rosto, e assentiu vigorosamente. Sim, Pedro. Sim, 1000 vezes sim. Respondeu ela, a voz cheia de emoção. Pedro sorriu, pegando a mão dela e colocando um anel delicado em seu dedo. Ele se levantou e a puxou para um abraço apertado, enquanto os outros clientes do restaurante aplaudiam ao redor deles. Bianca o beijou, sentindo a felicidade transbordar de seu coração. Era o começo de uma nova fase, o início de uma vida que ela nunca pensou ser possível. Nos meses seguintes, os preparativos para o casamento começaram. Diferente do que havia acontecido com Arthur, dessa vez Bianca tinha controle sobre tudo. Cada detalhe era escolhido por ela e Pedro, com carinho e cuidado. Eles queriam que fosse uma cerimônia simples, mas cheia de significado, com as pessoas que mais importavam para eles. Finalmente, o dia do casamento chegou. A cerimônia foi realizada ao ar livre, em um jardim encantador. Bianca usava um vestido simples, mas elegante, e seu sorriso iluminava todo o ambiente. Pedro a esperava no altar, seu olhar cheio de amor e admiração. Quando Bianca caminhou até ele, os olhos de ambos estavam marejados, mas repletos de felicidade. Você está linda, sussurrou Pedro, quando Bianca chegou ao altar. E você está maravilhoso, respondeu ela, segurando as mãos dele com força. O celebrante começou a cerimônia, e Bianca e Pedro trocaram votos sinceros e emocionantes, prometendo estar sempre ao lado um do outro, nos momentos bons e ruins. Eles sabiam que a vida nem sempre seria fácil, mas também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa.
Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, eles se beijaram, sob os aplausos dos amigos e familiares. Depois da cerimônia, a festa foi simples, mas cheia de alegria. Amigos e familiares brindaram ao casal, e Bianca se sentiu verdadeiramente abençoada por estar cercada por pessoas que a amavam e apoiavam. Ela dançou com Pedro sob a luz das estrelas, sentindo que finalmente estava onde deveria estar. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam sentados sozinhos na varanda da casa que agora chamavam de lar, Bianca olhou para Pedro, seu coração cheio de gratidão e amor. Sabe, Pedro, eu nunca pensei que seria capaz de ser tão feliz. Depois de tudo que passei, achei que meu destino era viver sempre com medo, sempre desconfiando. Mas você me mostrou que o amor verdadeiro existe, e eu sou muito grata por isso, disse ela, segurando a mão dele. Pedro a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço apertado. E eu sou grato por você ter me deixado fazer parte da sua vida, Bianca. Você é tudo para mim. E este é apenas o começo da nossa história. Vamos construir um futuro lindo juntos, com amor, risos e, quem sabe, uma grande família, respondeu ele, sorrindo. Bianca fechou os olhos e sorriu, sentindo-se completamente em paz. Ela sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas também sabia que, com Pedro ao seu lado, estava pronta para enfrentá-los. Eles haviam encontrado um ao outro nas circunstâncias mais difíceis e, juntos, haviam transformado a dor em algo belo e poderoso. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas, Bianca soube que finalmente havia encontrado seu lar não em uma casa, mas nos braços de Pedro, onde ela sabia que sempre encontraria amor, apoio e esperança. Era o começo de uma nova jornada, uma jornada que ela estava ansiosa para viver, um dia de cada vez, com um homem que amava ao seu lado. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.